Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio. Na aula de hoje vamos estudar sobre lógica de programação. Vamos estudar um problema de lógica e como aplicá-lo ao fluxograma e ao aplicativo Visual G. Sejam bem-vindos e bons estudos! Nesta aula de lógica, vamos entender um problema e aplicar ou implementar este problema em um fluxograma e também no aplicativo Visual G. Qual é o problema, Wilson? Nosso amigo Wilson tem um problema. O problema é resolver a travessia. 3 pessoas precisam atravessar um rio de barco. O barco tem um limite de peso de 135 kg. A primeira pessoa pesa 60, a segunda pessoa pesa 65 e a terceira pessoa pesa 80 kg. A soma das 3 pessoas ultrapassa os 135 kg, portanto, essas pessoas não podem fazer a travessia juntas, as 3 juntas. Como fazer para que as 3 pessoas atravessem um rio de barco sem exceder o limite de peso? Este é o problema lógico que devemos resolver. Bem, então qual é o resultado? Temos um total de 5 travessias. A travessia 1 é a travessia de ida, onde vai a pessoa de 60 e a pessoa de 65 quilos, totalizando 125. Então, é possível atravessar. Chegando na outra margem, fica a pessoa de 65 quilos e a de 60 volta, que é a travessia 2. A travessia 3, a pessoa de 60 desembarca e embarca a pessoa de 80 e ela vai até a outra margem. Na travessia 4, na próxima volta, vem a pessoa de 65 e a pessoa de 80 fica na margem. E por último, na travessia 5, vão novamente as pessoas de 60 e 65 quilos, totalizando 120 quilos. Então, todas as travessias não ultrapassaram os 135 quilos de limite do peso do barco. Resultado, travessia completada. Vamos aplicar agora a lógica em um fluxograma. É importante entender que existem várias soluções possíveis para este exercício. E esta solução que estamos apresentando é uma solução mais simples possível, usando apenas os operadores de decisão, os ifs. Bem, para iniciarmos o fluxograma, nós vamos escrever o número da travessia. Já sabemos que temos até 5 números de travessia, até 5 travessias. Então, vamos colocar um if, uma decisão, se o número da travessia for maior do que 5, a gente vai retornar que este número é inválido. E a partir daí, nós vamos verificar as 5 possíveis travessias. Se a travessia for a número 1, então a gente vai retornar uma mensagem de que é a travessia 1 de ida. Se a travessia 2, vamos retornar a mensagem de que é a travessia 2 de volta. Travessia 3, retornar a mensagem 3 ida. Travessia 4, travessia 4 volta. E a travessia 5 ida. Este fluxograma aponta para o número 1 de conexão. O número 1
de conexão vai seguir o fluxograma para pedir uma entrada de dados para testarmos agora os pesos das pessoas que vão fazer as travessias. Então, ele vai pedir o peso da pessoa 1, o peso da pessoa 2 e o peso da pessoa 3 em todas as travessias. É importante lembrar que esse fluxograma ele finaliza a cada travessia. Então, para fazermos um teste das 5 travessias, teremos que executar o programa 5 vezes. Lembrando que estamos usando só os operadores de decisão. Aí ele calcula o peso total, baseado nas informações dos pesos das pessoas, e se o peso total ultrapassar os 135, ele vai informar que temos um excesso de peso. Quando acontecer isso, ele já vai finalizar o programa. Se o peso total for maior do que 135, né? Se o peso total for maior do que 135, excesso de peso. Se ele for menor que 135, então a travessia está autorizada e fim do programa. Vamos executar agora o programa no Visual G. O Visual G ele é um programa que executa algoritmos do português. Mas ele tem uma estrutura que deve ser seguida. Então aqui nós temos o nome do algoritmo na primeira linha. Aqui nós colocamos uns comentários com explicações da lógica do exercício. Temos que ter as 5 travessias. Aqui na linha 22 ele declara as variáveis do programa. Então quais variáveis que nós precisamos? A variável de número da travessia, os pesos das 3 pessoas e o peso total. Essas são as variáveis que nós precisamos, que já foram implementadas no fluxograma. Início, começa o programa, ele vai pedir, fazer a leitura, uma entrada de dados, escreva o número da travessia, escreva e leia, vai verificar se o número da travessia for maior do que 5, ele vai dizer que o número é inválido e vai finalizar o programa. Caso o número da travessia seja menor ou igual a 5, ele continua na linha 42. Aqui ele faz aquela sequência de perguntas de cada travessia e retorna se a travessia 1 é a ida, se a travessia 2 é a volta, a travessia 3 é a ida, até a 5. Depois ele pede os pesos das 3 pessoas e ele vai somar o peso total, vai calcular o peso total. Se o peso total for maior que 135, maior que 134, que seria o correto, né? 135 já é maior, que é o limite. Então ele vai dizer que não é possível realizar a travessia. Caso contrário, a travessia está autorizada e ele mostra os cálculo do peso total, os valores do peso total, para a gente visualizar no programa. Vamos agora testar o programa. Menu Run, executar, ou
a tecla F9. Lembrando que para 5 travessias, nós faremos 5 execuções do programa. Então, qual é o número da travessia? Vou colocar número 6 para fazer o primeiro teste. Número da travessia inválido, fim do programa. Então, esse primeiro C já funcionou. Agora vamos executar novamente. Agora vamos testar a travessia 1. Informe o número da travessia 1. Ele já informou que a travessia é de ida, então ele executou aqui. Agora ele vai pedir o peso das pessoas. Então o primeiro é 60, o segundo é 65 e o terceiro é 0. Porque nessa travessia irão 2 pessoas, o de 60 e o de 65. Travessia autorizada, peso total 125. E assim a gente testa todas as travessias. A travessia número 2 é a volta. Então a pessoa de 60 vai voltar 60, 0 e 0. 60. Tranquilo, está funcionando, né? Agora a travessia número 3 é a ida. Então quem vai é a de 80. Ela vai sozinha, né? A de 60 desce, 80 sobe no barco e ela vai sozinha. 0 e 0, autorizado. A travessia 4, travessia número 4 é a volta. Foi o de 80, agora quem volta é o de 65. 65, 0, 0, feito. E a última, a quinta travessia é o de 60 e o de 65. Ela repete a primeira travessia e fim do programa. Dessa forma, a gente implementa esse exercício de lógica de uma maneira bem simples, somente com as tomadas de decisão. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desta aula sobre lógica de programação. Essa foi a nossa primeira aula usando o passo a passo do raciocínio lógico e da implementação de uma aplicação de um fluxograma e de um pseudocódigo. Se você gostou, clique no Tinil. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, mabeltools.net. Temos outros Hello Worlds sobre vários assuntos de tecnologia. Muito obrigado, ficamos por aqui, até a próxima, bons estudos!